nós começarmos a reflexão dessa introdução você já se arrependeu de alguma coisa? Não precisa me responder, mas guarda para você e reflita aí. Você já se arrependeu de alguma coisa? De uma compra? De um relacionamento? De alguma palavra dita numa hora errada? A esposa acabou de ler o Salmo 120, da língua mentirosa e enganadora. Você já se arrependeu de uma promessa não cumprida? De uma conta no emprego, que você pediu as contas no emprego? De um tempo a mais com uma pessoa, que você poderia ter ficado a mais um tempo ali e se arrependeu depois, porque não teve outra oportunidade. Algumas coisas das quais nos arrependemos, talvez possam ser reavidas, recuperadas. A vida pode nos dar, se assim Deus permitir, uma segunda chance para fazermos diferentes, ou não. Jesus começa o seu ministério. O versículo diz aí que nós lemos o quê? Desde então. Desde então. Ou seja, desde que Jesus soube que João Batista estava preso, aí Jesus começou o seu ministério. João Batista não estava mais na ativa. E Jesus nunca competiu com ninguém. Ou seja, algumas oportunidades em lugares que ele chegava e que não era bem-vindo, ele saía. Alguns lugares onde conflitavam com ele, ele não permanecia. Jesus nunca se empurrou de goela abaixo de ninguém. Quem o aceitou, quem o seguiu, sempre foi voluntariamente. Jesus não obrigou a nada. E ele, sendo uma pessoa sensata, ele só começou o seu ministério após a saída de cena de João Batista. Por isso o versículo diz, desde então, desde que João Batista foi preso, começou Jesus o seu ministério, começou a sua pregação. Ele começa pregando uma mensagem que ecoou durante o período de aproximados 3 anos e meio do seu ministério. E é uma mensagem que até hoje é a mensagem central trazida por Jesus, acompanhada com a fé, é o arrependimento. Se arrepender do quê? Demos alguns exemplos aqui de coisas do nosso dia a dia, coisas, como é que eu posso dizer, do nosso mundo secular, coisas da nossa vida secular, de que nós nos arrependemos, ou podemos, ou em algum momento da nossa vida nós se arrependemos de alguma dessas coisas. Mas o evangelho que Jesus veio pregar, e que ele trouxe essa pregação inicial dele, e que era a base do seu ministério, a mensagem do arrependimento, não era o arrependimento de um carro que você comprou e não gostou da cor, de uma casa que você comprou e depois se arrependeu, de um apartamento, de um emprego, de uma vaga na faculdade que você conquistou e depois você se arrependeu, ou de uma palavra dita ou não dita, ou de uma ação. A pregação do arrependimento de Jesus é o arrependimento do pecado. O homem nasce com a semente do pecado. Por si só, ele não tem salvação. Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador e o nosso Senhor. E é muito importante nós entendermos isso nesta mensagem. Jesus é Redentor, Ele é Salvador, Ele é Senhor. Ele nos religa a Deus, Ele nos reconcilia através do arrependimento e da fé. Arrependimento não é uma teoria, arrependimento não é uma filosofia, não é um estudo ou uma demonstração de choro e tristeza somente. Arrependimento é quando a pessoa muda. Jesus nos redimiu, pagou o preço pelos nossos pecados. Isso é redimir. Essa é o significado, é a demonstração da redenção de Cristo. O preço que ninguém poderia pagar. Jesus pagou pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário. Jesus nos salvou, Ele é o nosso Salvador. Nos salvou do quê? Nos salvou do poder de Satanás. Nos salvou do poder do mundo e o seu sistema antagônico ou contrário a Deus e do poder de nós mesmos, da natureza caída, da semente do pecado que nós nascemos. Foi deste poder que Ele nos salvou.
e agora redimidos pela compra através do sangue de Jesus, da salvação pela sua morte e ressurreição, precisamos aceitá-lo como Senhor de nossas vidas. Aleluia. Por isso que ele é Redentor, Salvador e Senhor. Aleluia. O arrependimento envolve uma troca de senhorio. O senhorio de Satanás tem que ser tirado e trocado pelo senhorio de Jesus e da sua palavra. Em Atos 26 e 18, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa e ele estaria se defendendo porque os judeus estão querendo levá-lo à condenação. Em Atos 26 e 18 está escrito assim, ó: para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Esse é a defesa de Paulo, pregando para o rei Agripa. O rei até ficou ali constrangido e perguntou para Paulo: você vai me convencer também? Né? E o apóstolo Paulo está aqui demonstrando que ele prega o evangelho de Cristo, que veio para abrir os nossos olhos das trevas e nos converter para a luz e do poder de Satanás a Deus. Essa é a troca de senhorio. Agora nós precisamos ser trocados pelo senhorio de Satanás. Precisamos tirar o governo de Satanás, o governo do mundo e o governo da nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Alguns que são adeptos do Novo Testamento, né, e até entendem ou rejeitam o Velho Testamento como se não for necessário para nós vivermos. A mensagem do arrependimento foi pregada pelos profetas do Antigo Testamento. Vem comigo em Jeremias 18 e 8. Jeremias, Velho Testamento. Jeremias 18 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. O profeta Jeremias pregando para o povo de Israel, aquela nação desobediente, aquela nação rebelde, aquela nação idólatra e apóstata. E ele pregando essa palavra, né, depois daquela visão que ele teve do vaso na mão do oleiro, ele pôde ali, por Deus, dizer que se uma tal nação se arrepender e Deus dissesse que ia descer o juízo e aquela nação se arrependesse, se convertesse, Deus tiraria o juízo. Outro profeta, Joel 2, 12 e 13. O profeta Joel pregou para o povo de Judá e o povo de Israel. O reino estava dividido. Ele pregou para os dois pós-exílio. Joel 2, versículo 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Olha o versículo 13 de Joel 2. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Ou seja, o profeta Jeremias, o profeta Joel, e agora a terceira referência do Velho Testamento, Malaquias 3,7, também pregaram a palavra do arrependimento. Então Jesus veio pregando o arrependimento. E essa pregação já foi pregada pelos profetas do Velho Testamento. Malaquias, o último livro do Velho Testamento, capítulo 3 e o versículo 7, diz: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Deus pede a conversão. Deus prega o arrependimento pela boca do profeta Malaquias. E a pregação de João Batista, a pregação do começo do Novo Testamento, no capítulo 3 de Mateus e no versículo 2, João Batista, o último profeta instituído, né, e com ofício de profeta, foi João Batista. E Jesus testificou dele que profeta maior na terra não houve, a não ser o seu primo, João Batista.
E ele começa pregando. Versículo 1 e 2, vamos ler 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. E qual era o tema da mensagem? Ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha o versículo 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. É a mensagem central do Evangelho de Cristo. Foi a mensagem central dos profetas. Foi a mensagem do último profeta João Batista. Foi arrependimento. A pregação de Jesus, como lemos também, foi de arrependimento. A pregação dos primeiros cristãos, as primeiras conversões, Atos 2 e 38. Também o apóstolo Pedro, aí no seu discurso, frente à manifestação do poder do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, depois dos 4 evangelhos, depois de João, Atos, capítulo 2 e versículo 38, diz assim, ó: e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Quase não se ouve mais hoje em dia esta pregação do arrependimento. Mas tem que ser a pregação da igreja em todo o tempo, até o arrebatamento. Arrependimento não é opcional, não é uma escolha, não é uma vontade humana. Arrependimento é condição para entrar no céu. Está em Atos, capítulo 3 e o versículo 19. Atos 3 e o versículo 19 diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quer ter o pecado apagado? Quer ter o perdão dos seus pecados? Arrependimento. Arrependimento é mudança. E toda mudança é difícil. Quem já mudou, quem mudou de uma casa para outra, quando você muda de um emprego para o outro, toda mudança é difícil. Você tem que embalar as coisas. Toda mudança é difícil. Quase ninguém gosta de mudar. Vivemos numa sociedade acomodada, os valores invertidos, a igreja em comunhão com o mundo e o seu sistema. Pregadores que não pregam esse sermão por medo de perder os seus fiéis. A palavra de Deus não afasta ninguém. Pelo contrário, ela nos aproxima de Deus e aumenta a nossa fé nele. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E a palavra que Jesus começou pregando, a primeira pregação de Jesus, o primeiro sermão de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E por que muitas vezes nós não queremos pregar essa palavra? É necessário. Pessoa que vem de uma criação ou de uma vida, ou que leva uma vida nos seus padrões, nos padrões humanos, ou nos padrões do mundo, ou nos padrões de Satanás, que são os 3 governos que regem a vida do ser humano, a parte de Deus. As pessoas não querem mudar, querem continuar do mesmo jeito. Só uma verdadeira mudança genuína nos faz parecer com Cristo. As pessoas hoje em dia aceitam a Jesus, mas querem continuar com a mesma vida. E muitos não aceitam e não se lançam de uma vez por todas, porque não querem largar o pecado, que é até bom, mas terá um peso e um juízo inimaginável. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Então as pessoas querem vir para Cristo e querem continuar na mesma vida, com os mesmos vícios, com os mesmos pecados, com as mesmas mentiras, com os mesmos enganos. Não! Não! Jesus, quando chamou para seguir ele falou: quer me seguir? Primeira coisa, negue-se a si mesmo. Ó, negue a sua vontade. Segundo, tome sobre si a sua cruz. Ou seja, renúncia, mudança. E depois, segue-me, vem após mim. Ou seja, atrás dele. Mas muitas pessoas se convertem. E aí, algumas igrejas, algumas denominações, não, continua assim, vem para cá, do mesmo jeito. Não. O evangelho é mudança. É mudança. Efésios 4 vai dizer que aquele que
que roubava não rouba mais, agora trabalha com as suas mãos. Aquele que mentia não mente mais, aquele que fraudulava não frauda mais, né? Aquele que era corrompido não se corrompe mais, e outras coisas mais. Temos dois exemplos de discípulos de Jesus, Judas e Pedro. Se você acha ou achou até hoje que Judas se arrependeu, você está enganado. Judas teve remorso atormentador. Judas teve remorso. Remorso é o atormentador senso de culpa por mal ou crime praticado. Mateus 27, 5. Vamos ler. O fim de Judas. Mateus 27 e 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Judas não se arrependeu. Se Judas tivesse arrependido, ele tinha ido até Jesus, ou teria esperado a oportunidade, né? E ter pedido perdão, ou pedido perdão para Deus, e não tinha acabado, dado cabo com a sua própria vida. Por sentimento de culpa que fez com que Judas se suicidasse. Remorso. Então muitas pessoas têm remorso, né? Por isso que muitas pessoas não conseguem se firmar. Muitas pessoas não conseguem se firmar nos caminhos do Senhor, porque tem o remorso. Ele vem, aí dá um deslize, comete um pecado, aí ele vai para o mundão, ou fica em disciplina, ou não quer saber mais. Aí daqui a pouco ele volta. E aí comete o pecado de novo. E vai, volta, fica nessa. É o que? Remorso. É remorso, não tem mudança. Ele continua do mesmo jeito. Continua com aquele sentimento de culpa. E vai arrastar essa culpa até a sua morte espiritual. O remorso é suicídio. Para um exemplo. Remorso é suicídio. E tem muitas pessoas que estão se suicidando no meio cristão ou com a sua vida espiritual. Ela mesmo está se matando. Jesus está pronto para perdoar. Jesus está pronto para perdoar. Pode ser o pior malfeitor. Ele vai perdoar. João 3,17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse. Jesus não veio condenar. Ele veio para salvar. Jesus está pronto para perdoar. Ele ainda é o Cordeiro. Ele ainda é o advogado de 1 João 2. Ele ainda se interpõe entre nós e Deus para nos defender. Vai chegar o dia que ele vai vir como leão, como juiz, e vai julgar toda a terra. Mas ainda ele é o advogado, ainda ele é o salvador, ainda ele é salvador. Mas ele virá como Senhor de toda a terra, e a terra vai ter que se dobrar. Todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus quando vier em glória. Aleluia. Por isso é tempo de se arrepender, não é tempo de remorso. Outro exemplo, o apóstolo Pedro. O exemplo contrário. Pedro se arrependeu. O arrependimento, que é a tristeza pelo pecado cometido, acompanhada da decisão de abandoná-lo. Lucas 22, 61 e 62. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, versículos 61 e 62. O contexto aí é Pedro nega Jesus. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Você vê Judas, quando joga as moedas no templo, ele sai e vai se enforcar. Não tem uma demonstração de sentimento, não tem uma demonstração de tristeza pelo pecado cometido, por ter entregado o Filho de Deus, o seu amigo Jesus. Quando Judas vem dar o beijo em Jesus, ele pergunta: a que vieste, amigo? Chama ele de amigo porque Judas era amigo de Jesus. Só que Jesus não era amigo de Judas. Jesus tinha os 12 como amigo dele. Mas não eram os 12 que tinha ele como amigo. Só que Pedro foi diferente. Quando Jesus ia saindo no sinédrio, Pedro havia negado 3 vezes, o galo tinha cantado 2. Antes que o galo cantasse a 3ª vez, Pedro negou Jesus.
Jesus saindo do Sinédrio só olhou para Pedro. Só o olhar de Jesus trouxe um constrangimento. E é isso que o olhar de Jesus tem que fazer comigo e com você. Quando Jesus olhar para nós, nós precisamos se arrepender, sentir tristeza pelo nosso pecado e decidir abandoná-lo e não cometer mais. O choro de Pedro, a tristeza pelo pecado cometido e a sua mudança posterior na Bíblia e na história denunciam que verdadeiramente Pedro se arrependeu. Em João 21, ele responde 3 vezes que ama Jesus e que ia apacentar as suas ovelhas, ou os seus fiéis, ou os seus futuros discípulos. Em Atos 2 e 14 em diante, Pedro discursa, ele prega em sua primeira pregação, quase 3.000 almas. E segundo a tradição, a história, por volta do ano 64 ou 67 depois de Cristo, Pedro é condenado à morte por crucificação no governo do imperador Nero. E quando vão crucificá-lo, ele faz o seu último pedido: que o crucifique de cabeça para baixo, pois ele não era digno de morrer como seu mestre Jesus. Isso é arrependimento, isso é mudança. Você não vê, depois que Pedro nega 3 vezes, ele negar Jesus nunca mais. Pelo contrário, ele demonstra na sua morte o seu arrependimento. Aquele que havia negado 3 vezes, ele é morto, pendurado de cabeça para baixo numa cruz, para demonstrar o seu amor por Cristo, e que por Cristo ele morreria como morreu. E nós estamos dispostos, nós que nos arrependemos? Será que se um dia baixar um decreto que é proibido pregar, falar, viver o Evangelho, será que nós somos capazes de morrer por Cristo? Por enquanto está fácil, irmão, ser cristão. A igreja ficou fechada aí uns tempos, está voltando a abrir aos poucos. Quanto tempo você ficou sem pegar a Bíblia? Quanto tempo você ficou sem louvar ao Senhor, sem fazer uma oração, agradecer ao Senhor porque você está livre, está liberto dessa praga, dessa pandemia? Famílias têm enterrado seus mortos todos os dias. Milhares e milhares de pessoas estão descendo nos caixões, na face da terra todos os dias. E muitas vezes nós levantamos, deitamos e não nos lembramos de agradecer ao Senhor pelo fôlego da vida. Pessoas têm morrido sem um respirador eletrônico, sem um respirador à parte lá. Pessoas têm morrido por causa de um respirador. E nós temos o fôlego de vida de graça todos os dias. E muitas vezes não lembramos de agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Pessoas têm sido tiradas do seu ar, porque Deus é o dono do ar. Deus é o que abate, é o que levanta, é o que cura, é o que sara, é o que mata, é o que faz viver. Porque Ele é Deus. Pessoas têm morrido sem ar, sem fôlego de vida. E nós que temos tido fôlego de vida todos os dias, nem lembramos que Deus existe muitas vezes. Se alimentamos, está o pão na mesa todo dia. Pessoas não conseguem se alimentar porque está entubada, tem que tomar soro pela intubação, pela veia. Pessoas estão internadas, com seu coração parando de bater, seus pulmões e rins sem funcionar. E muitas vezes nós nem lembramos que o nosso rim está funcionando. Você já foi no banheiro hoje, já urinou, já fez a sua necessidade, seu intestino está funcionando. Aqueles que estão entubados, estão morto-vivo, estão ligados num aparelho, o aparelho que está fazendo ele viver, está sendo mantendo vivo por um aparelho artificial, essa palavra que está tentando lembrar, respiração artificial. E muitas vezes nós nem não lembramos do que Deus tem feito por nós. Arrependimento é tempo de nós olharmos para os mártires, para Estevão, que morreu apedrejado, Tiago perdeu a cabeça, João Batista perdeu a cabeça, Pedro foi crucificado, Paulo decapitado, por amor a Cristo, e não se arrependeram de ter se arrependido dos seus pecados. Largaram o mundo de pecado, e eles não apostataram da fé, porque muitos negaram, como muitos têm negado ainda hoje. Se baixar um decreto, eu quero ver quem fica como cristão e entrega a sua vida para ser morto. Ser crente, irmão, dentro de igreja é fácil. Agora precisamos demonstrar este evangelho na prática, lá fora. O nosso arrependimento tem que ser demonstrado na prática, lá fora. Tá aí algumas pessoas que me conheceu há 8, há 10 anos atrás. Tá aí, ó. Pode escrever aí.
Pode escrever, se você me conheceu há 8, 10 anos atrás, quem é o Marcelo hoje. Aquilo que eu praticava, eu não pratico mais. Porque eu me arrependi e larguei todas as práticas de pecado. Porque a Bíblia diz que é pecado. Quer ver uns aqui, ó? Marcos 7, ó. Tá ali no esboço, Marcos 7. Abre aí. Abre aí o que contamina o homem, o que nós temos que largar, os pecados que têm que ser largados. Abre aí, Marcos 7, do 20 até o 23. Marcos 7, do 20 ao 23, está ali no esboço. Vê aí, ó, o que contamina o homem, o que nos faz pecar e o que nós cometemos muitas vezes, todos os dias, e não nos arrependemos. É noite de arrependimento. A palavra hoje é arrependa-se, dá meia volta, larga isso que você está fazendo e vai por outro caminho, porque ainda há salvação, ainda é tempo para você se arrepender e entrar no reino dos céus. Marcos 7, e versículo 20 diz assim, ó, e dizia, quem dizia? Jesus, o que sai do homem, isto é que contamina o homem, porque do interior, do coração dos homens saem, começa, os maus pensamentos, adultérios, prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba e loucura. Todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. O homem está contaminado por tudo isso aqui, é uma lista, não sei nem quantos tem aqui, ó, uns 10, 12 pecados que tem contaminado esta geração. Deus está irado, irmão, com o mundo. O mundo está aqui, ó, tudo isso que nós lemos. Ó. O mundo pensa maus pensamentos. O mundo comete adultério, prostituição, homicídio, furto. É todo dia. É só ligar os noticiários que nós vemos o que tem acontecido. E o povo não se arrepende. Vamos para outra referência, Amós 4. Vê agora, Amós 4 e 6. Amós 4 e 6. Amós 4 e 6. Deus manda juízo na terra, o povo não se converte. O povo não se converte. A palavra de arrependimento pregada por Jesus Cristo é para os crentes, é para os discípulos, é para aqueles que se dizem cristãos. Esta é a palavra de arrependimento. É para nós, é para mim. Jesus bateu na tecla nos 3 anos e meio. Arrependei-vos. A pregação foi antes, durante o ministério de Jesus e depois do ministério de Jesus. Foi a mesma pregação. Arrependei-vos. E continua ecoando hoje. E o povo não se arrepende. Olha o que Deus mandou para o povo. Aqui é povo dele, tá? Amós 4. Amós prega para o povo de Judá. É para o povo de Israel. O povo conhecia a lei. Versículo 6 de Amós 4. Por isso também vos dei limpeza de dentes. Que é limpeza de dentes? É fome. Em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos converteste a mim. Povo duro, coração de pedra. Olha o versículo 7. Além disso, retive de vós a chuva, faltando ainda 3 meses para a ceifa, e fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade. Não fiz chover, sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. E andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Coração duro, Deus apertando na moinha, na moenda. Apertando que nem um alicate, você pega o arame e vai apertando, 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 e o povo não se convertia. Versículo 9. Feri-vos com queimadura e com ferrugem a multidão das vossas hortas, e das vossas vinhas, e das vossas figueiras, e das vossas oliveiras foi comida pela locusta, pela lagarta, gafanhoto. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. Versículo 10 aí, ó, Deus está mandando para a humanidade, ó. Enviei a peste contra vós, a maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar preso, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz. Contudo, não vos converteste a mim, disse o Senhor. E é assim que nós estamos, irmão. Nós pregamos arrependimento, pregamos fé, conversão, salvação. O povo não quer ouvir, o povo não quer se converter. O povo crente continua andando assim, amigo do mundo. Jesus disse que aquele que quiser ser amigo do mundo, ele constitui imediatamente inimigo de Deus.
Deus não tem uma parceria com quem anda no caminho errado. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus é Deus, Deus é Pai. Deus corrige porque Ele ama, porque Ele quer nos ver no melhor caminho. Arrependa-se. A palavra hoje é arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está mandando, Deus mandou fome, tirou a chuva, mandou gafanhoto, fogo do céu, matou o jovem, matou o exército inteiro, mandou a peste, e mesmo assim o povo não se converteu. Tá aí, ó, tá a pandemia aí, ó. 700 mil, 800 mil por dia morreram no Brasil. Eu acho que são esses os números aí, pelo que eu vi esses dias. Não são reais, mas digamos que é 500 mil pessoas morrendo por dia, e o povo não se converte. O povo não se arrepende, o povo não quer saber de Deus. A igreja está fechada, igual o templo, mas nós somos a igreja. Está reunido aqui, ó, 2, 4, 5. Aonde tiver 2 ou 3, ele já está no meio. Ele está no meio. Ele está entre nós, ele está falando. Convertei-vos. Isso é arrependimento, Pedro. Aquele que antes o havia negado, agora está morrendo como Marte por amor a Cristo, diferente de Judas, que deu cabo à própria vida. Para nós concluirmos, precisamos se arrepender, largar de uma vez por todas as velhas práticas do pecado, nascer de novo, sermos uma nova criatura em Cristo, deixar a hipocrisia, a falsidade, a religiosidade. Assim como Jesus pregou durante o seu ministério todo o arrependimento para os seus discípulos, é necessário muitas vezes nós cristãos também fazermos uma autoanálise e ver se não há algo em nós que precisa ser mudado. Na passagem da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 28, todos os meses leia nas igrejas, examine-se o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar e saber o que está faltando. Quantas vezes eu orei, e hoje mesmo, quando eu subi para terminar esse esboço, eu orei ao Senhor pedindo a Ele para que se tivesse algo em mim, que estivesse agradando Ele, para que Ele tirasse de mim. Como Ele tirou pornografias, palavrão, prostituições, adultérios, mentiras, brincadeiras, trocadilhos. Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Quando você realmente se converte, o número das amizades vão cair. O número da parentela que era assim, ó, vai cair. Porque enquanto você está na mesa com os amigos, enquanto você está na mesa com os parentes, enquanto você está com os vizinhos, enquanto você está na roda dos escarnecedores, como diz no Salmo 1, olha o filho pródigo. Olha o filho pródigo. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele podia pagar a prostituta para ele e para os amigos, enquanto ele podia ir para a farra, ele tinha amigos. Mas quando ele decidiu, quando ele caiu na miséria, e quando ele caiu em si para voltar para a casa do pai, estava sozinho. Um homem lá da terra distante, que apacentava porco, deu um abrigo, uma vaga para ele para apacentar porcos. E assim somos nós, irmão. A partir do momento que nós nos arrependemos de verdade, irmão, o número de amizade cai, o número de parentela que estava junto cai, e o número de vizinho que estava junto cai. Porque as pessoas são interesseiras e não querem mudança. E aí quando vê a mudança na sua vida através de Cristo, ela se afasta. É necessário se afastar. É necessário se afastar. Até Jesus, quando se manifestou como Cristo, a sua parentela o rejeitou. Ele foi pregar em Nazaré, não pôde fazer muitos milagres porque não creram. Virou as costas, foi para Cafarnaum, foi para Zebulon, foi para Naphtali, foi para os confins da terra pregar o evangelho de Cristo, o evangelho dele. Então, vai perder. A partir do momento que você arrepende, as amizades vão diminuir, e se não vão acabar, e você vai ficar só com a sua família. Se a sua família estiver convertida, é benção. Se não tiver, vai ficar só você. Então, olhe para Cristo. O autor aos Hebreus falou, olhando para Ele, autor e consumador, olha para Cristo, prossiga olhando para Cristo. Não olhe para o vizinho da direita e da esquerda. Vivemos uma geração. Não sei nem se eu escrevi aqui. Eu acho que tá. É aqui, na outra análise. Estamos diante de uma geração, esse aqui mesmo, ó.
Estamos diante de uma geração que se preocupa mais com os erros dos outros e muito pouco com seus próprios erros. É o ditado, o abate popular, que o macaco senta no rabo para olhar o rabo dos outros. Vivemos essa geração. Pessoas que escondem os seus erros debaixo do tapete e estão apontando com o seu dedão os erros dos outros. Mas não se esqueça não que se aponta um, tem quatro te apontando. Quando você aponta um para alguém, não aponte, não julgue. Tá? Porque no capítulo 8 de João, quando aquela mulher adúltera, uma mulher adúltera, foi pega no ato do adultério, foi pega em flagrante. Os fariseus trouxeram e disseram para Jesus, segundo a lei de Moisés, o que temos que fazer com essa mulher é apedrejar, viva, morrer viva. Lógico, morrer viva. Ser apedrejada viva. Apedrejar até morrer, até a morte. Jesus abaixa, começa a escrever no chão e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Dos mais velhos para os mais novos, cada um largou a sua pedrinha e foi embora. Ele levanta e pergunta para ela, cadê os teus acusadores? Não sei, Senhor. Ninguém te condenou? Ela falou, não. Ele falou, vai em paz e não peques mais. É hora de nós largarmos as pedras. É hora de nós largarmos as pedras. Parar de acusar, parar de apontar, parar de julgar. Olhar para dentro do nosso interior e buscar arrependimento. Quem está isento de maus pensamentos? Quem está isento de adultério e prostituição? Nós não estamos isentos. Ninguém é blindado. Crente não é blindado, cristão não é blindado. Nós lutamos contra o pecado todos os dias. Agora, a partir do momento que você se arrepende, aí você busca não cometer todos os dias. Se você cometer algum pecado, é por acidente. Foi um deslize, escapou. Agora, pecado intencional, premeditado, aí é remorso. Não se arrependeu ainda. É tempo de se arrepender, é tempo de olhar, é tempo de eu, Marcelo, o presbítero Marcelo, olhar para dentro de mim e ver o que precisa ser mudado na minha vida todos os dias. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Tá? Não é só levantar a mão uma vez, aceitei Jesus, já era, estou salvo. Não. Salvação é diária, arrependimento é diário, salvação é todo dia. Todo dia eu preciso ser salvo. Todo dia eu preciso ter certeza da minha salvação. Jesus procura coração arrependido para fazer morada. Sejamos e tenhamos, eu e você, este coração. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Não deixe para amanhã. Pode ser tarde. Pode não dar tempo. O tempo é hoje. É agora. E a última referência, em Lucas 24. Lucas 24, 46 e 47. Lucas 24. 46 e 47. A última referência, arrependei-vos, arrependa-se nesta noite. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo falecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Esse é o ID. E a mensagem que Jesus mandou pregar foi arrependei-vos. Primeiro eles tinham que se arrepender, para depois pregar o arrependimento. Porque eu não posso pregar aquilo que eu não vivo. Eu não posso. Eu tenho essa consciência e a Bíblia me dá base para isto. Primeiro, Jesus tratou os discípulos. Discípulo quer dizer aluno, quer dizer aquele que aprende. Para depois os instituir apóstolos, que é o enviado. Mas só pode ser enviado, só posso mandar alguém depois que treinar. O profissional só pode exercer a profissão depois que ele sentar na sala de aula, estudar aquela disciplina, aquela matéria ou aquele curso, e aí ele está apto, está graduado, pós-graduado, bacharelado, mestrado, doutorado, ele está pronto para poder exercer. Da mesma forma é o evangelho. Eu não posso com um dia de crente
me arrependi, já saí, não dá. Vou apanhar do inimigo, vou passar vergonha. Há um preparo. Primeiro nós somos discípulos. Primeiro nós aprendemos. Primeiro nós nos arrependemos. Primeiro nós largamos todas as práticas. Para depois eu começar a pregar o arrependimento. Jesus não deixou sair despreparados e desprotegidos. Antes de Jesus subir ao céu, ele falou para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha na Judéia, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os discípulos não saíram desprotegidos, sem o revestimento do Espírito Santo. Eles enfrentaram pessoas doentes, enfermas, mortos, pessoas endemoniadas, pessoas oprimidas. Todo tipo de pessoas eles enfrentaram ao longo do ministério. E se eles tivessem despreparados? Se eles não tivessem ainda se arrependido? Se quando ele fosse evangelizar alguém, ele caísse naquele pecado que aquela pessoa estava cometendo? Não dá. Então, o evangelho é praticidade. O evangelho é prática. Arrependimento, como eu escrevi aqui, ó, não é quando você chora, é quando você muda. Arrependimento é a demonstração da sua vida prática. É você perdoar, é você amar, é dar a face, é caminhar uma milha, é largar a túnica. É largar tudo por Cristo. Isso é arrepender. É deixar aquela bagagem que você trazia do mundo, Satanás e sua, e trocar pela bagagem de Cristo. É o que ele falou em Mateus 11, e 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, e o meu fardo que é leve. E aprendei de mim, dele, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Cabe a nós, que fomos redimidos e arrependidos, anunciar, pregar este evangelho de arrependimento para chegarmos no reino dos céus. Foi o que ele pregou. Arrependei-vos, para quê? Porque é chegado o reino dos céus. Então, para entrar no reino dos céus, só entra arrependido. Arrependimento e fé, ó, é um casamento, é uma aliança. É uma aliança. É juntar as duas alianças. Arrependimento e fé. Tem que andar os dois juntos. Se separar um dos dois, não tem céu, não tem salvação. Sem fé e sem arrependimento. Arrependimento e fé tem que andar de mão junta. Tem que andar de mãos dadas. Essa é a palavra para nós nessa noite. Arrependei-vos. Se arrependa. Você que está aí ainda não se arrependeu, ou está levando uma vida do seu jeito. Você continua sendo governado por Satanás, pelo mundo, pelo seu sistema, ou por você mesmo, pelas suas vontades. Você que diz que é dono do seu nariz. Entregue a sua vida a Cristo. Deixe Ele governar a sua vida. Você vai continuar tendo a situação, mas você vai ter um companheiro. Como aqueles dois discípulos desciam no caminho de Emaús, tinha o companheiro, o homem chamado Jesus, e é ele mesmo que estava ali ressurreto, e hoje está entre nós na pessoa do Espírito Santo. Ele quer fazer morada na sua vida, ele quer transformar a sua vida, ele quer tirar aquilo que o psicólogo, o psiquiatra, o médico não consegue tirar. Ele é o médico das almas. Nós vamos orar nesta noite. Eu vou fazer 2 orações. Eu vou fazer uma oração de arrependimento. E se tiver alguém aí que está precisando ou quer se arrepender nesta hora, esta é a hora. Você pode daí orar também, confessando os seus pecados, se arrependendo e daqui para frente levar uma vida diferente. E depois nós oramos para terminar este culto nesta noite. Senhor Deus poderoso, está aqui, Senhor, a Tua palavra. Eu preguei a Tua palavra como sempre procuro fazer, com temor, com ousadia e na dependência do Teu Espírito Santo. Senhor, nós aqui queremos nos arrepender, Pai, dos nossos pecados. Se nós tivermos cometido, Senhor, algum pecado durante este mês, durante esta semana, durante este dia, somos pecadores, Senhor, muitas vezes no pensamento, muitas vezes na língua, muitas vezes na ação, ou muitas vezes na omissão. Quantas vezes, Pai, que nós pecamos por deixar de fazer, por adiar para o outro dia, muitas vezes não dá mais tempo, e aí vem o arrependimento, o remorso daquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos.
Senhor, há vidas ali, há pessoas que estão nos acompanhando, Senhor. Quem sabe alguma delas, ó Pai, se desviou do caminho. Quem sabe algumas delas nunca conheceram o Senhor como Cornélio. Quem sabe algumas delas, ó Pai, nunca tiveram experiência contigo. Ou tiveram, Senhor, e por qualquer motivo que não importa nós saber, ela largou, Senhor, os caminhos. Ela voltou, Senhor, para os caminhos do mundo do engano e está perdida, Senhor, mas que nesta noite, pelo arrependimento e pela fé, Senhor, quem sabe ela está confessando ali na casa dela os seus pecados, quem sabe ela está, Senhor, se convertendo nesta hora, quem sabe ela está, Senhor, também juntamente conosco, fazendo uma oração de confissão e pedindo perdão e ajuda do Senhor para poder prosseguir, para poder continuar, Senhor, seguindo as suas pisadas, se parecendo contigo e procurando uma vida melhor, Senhor, a cada dia. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa por qualquer ação que tivemos durante a nossa vida, Senhor. Se há algo em nós que precisa ser mudado, assim como eu pedi para o Senhor mais cedo, eu te peço novamente, amigo Espírito Santo, tira de mim, tira de nós tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que muitas vezes o tempo, os traumas, palavras, Senhor, imagens, coisas que vemos, ouvimos e pensamos ou sofremos, ó Pai, tem nos atormentado e tem nos tirado do propósito da salvação. Nós lemos, Senhor, no versículo base da mensagem, que para chegar no reino dos céus é preciso arrependimento. E nós queremos, Senhor, entrar no céu pelas portas. Que o Senhor possa perdoar o pecado, Senhor, de cada um de nós. Aquele que genuinamente se arrependeu. Aquele que genuinamente, Senhor, está dando uma volta, Pai, daquilo que está fazendo de errado. E daqui em diante vai procurar seguir o caminho certo, o caminho da salvação. É o que eu te peço, a ajuda do Espírito Santo, Senhor, para nós continuarmos, Senhor, arrependidos até chegar no céu, em nome de Jesus. Também eu oro, Senhor, para nós terminarmos esse trabalho, nós agradecemos. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Eu quero te agradecer por este culto. Não sabemos se quarta-feira estaremos de volta ou se amanhã, se daqui um segundo estaremos vivos. Mas nós temos a certeza que aí nos altos céus o Senhor tem se agradado da nossa família. O Senhor tem se agradado daquilo que temos feito e daqueles que têm nos acompanhado. Abençoa, Senhor, cada lar. Abençoa cada família. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que esteve presente conosco ali. Que a tua bênção, que a tua paz, que a tua misericórdia, que a tua força e proteção esteja com eles, Senhor, não só hoje, durante a semana e até a tua volta à face da terra. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço nesta noite, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e com todos aqueles que estão ali virtualmente, não só hoje, mas para todos sempre. E nós dizemos amém. Mas pegou sua bênção. Não, que estava da direita. Eu peguei a dele. Vai cima, né? A gente pega a dessa com a mão direita. Ivan, e aí, Ivan? Sai do meio. Aí sim, hein? Benção, Arthur, tá aqui conosco, Wanda. Glória a Deus aí, irmão Juarez. Deus abençoe, Jussi. Glória a Deus. Ivan, forte abraço. Valeu, Ivan. Forte abraço aí, Deus abençoe. Abençoe a vida de cada um de vocês aí. Quarta-feira, se Deus quiser e não voltar, estaremos de volta. Fique com essa palavra. Arrependa-se dos seus pecados. Todos nós somos pecadores. Não tem nenhum santo, eu não sou santo. Não é porque eu estou aqui terno e gravata, não é porque eu sou um cristão desde 2012, eu me converti, voltei, me arrependi em 2012, não quer dizer que eu não tenha pecado, que eu não tenha que pedir perdão todos os dias. Todos os dias eu tenho que pedir perdão. Então reconheça que você é um pecador. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ele alcançará a misericórdia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês tenham um resto de noite abençoado e uma semana excelente, abençoada, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus. Boa noite.